Olá pessoal, mais um vídeo no canal para trazermos informações do Flamengo. E no vídeo de agora a gente vai trazer 4 nomes do Flamengo que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a próxima convocação, que será nessa segunda-feira. Essa é a última convocação antes da convocação final para a Copa do Mundo. Ou seja, se esses 4 jogadores do Flamengo estiverem nessa lista de segunda-feira, grandes chances, ou pelo menos ótimas chances, de estarem na convocação para a Copa do Mundo, e a gente vai trazer o nome desses 4 atletas e eu vou trazer informações apuradas, o que pensa a CBF, o que pensa Carlo Ancelotti sobre esses 4 jogadores do Flamengo que estão na mira do treinador italiano. Mas antes, galera, valeu? Vamos para as informações do Flamengo agora, galera. É o seguinte, 4 nomes do Flamengo estão na pré-lista de convocação de Carlo Ancelotti para a próxima segunda-feira, para 2 jogos, antes da convocação final para a Copa do Mundo. E esses 4 jogadores são, vou começar pelos nomes mais óbvios, vamos lá, Lucas Paquetá, Danilo, Alexandro e Léo Pereira. Lucas Paquetá, o entendimento do Carlo Ancelotti da CBF é assim, que é um jogador extremamente importante, é um jogador que não pode, tá vivendo um momento ruim no Flamengo, mas isso não vai fazer o jogador não ser convocado. Pelo contrário, digamos que é um jogador da confiança do Carlo Ancelotti. É um jogador que faz várias funções no meio de campo. É um jogador visto como crucial. Embora, repito, hoje não seja considerado titular, óbvio, depende também do esquema do Carlo Ancelotti, de como ele vai jogar. A gente pode ver que quando ele mudou o esquema, ele acabou colocando o Lucas Paquetá, mas é um jogador que, na minha visão, depois do que eu ouvi de pessoas da CBF sobre o que pensa Carlo Ancelotti sobre Lucas Paquetá, é um jogador que está com um pé e meio na Copa do Mundo. Depende muito da questão física também. Inclusive, existe certo receio da CBF em relação a isso, de como vai ser a questão física, porque no entendimento de muita gente que trabalha no futebol, essa Copa do Mundo vai ser a Copa do Mundo com mais gente cortadas por conta de lesão, mas no caso do Lucas Paquetá, um jogador praticamente convocado. É o mesmo caso do Danilo, que assim como eu, tá? Eu penso assim, bem antes do Danilo chegar ao Flamengo, eu já falava isso. Não é um jogador que eu convocaria para a Copa do Mundo. Eu acho que tem outros jogadores que podem entrar na vaga dele. Vou dar um exemplo recente. O próprio Thiago Silva, que se destacou aqui no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense. Por zagueiro, por experiência, por liderança, Thiago Silva, na minha concepção, está na frente do Danilo. Mas o Danilo é um homem de confiança do Carlo Ancelotti. Um homem que, na visão do Carlo Ancelotti, pode fazer várias funções no setor defensivo. Então, esse jogador, eu não diria que está com um pé e meio, está com os 2 pés na Copa do Mundo, depende da questão física, tal como Alexandro, que esse, na minha visão, merece muito. Está jogando muita bola com a camisa do Flamengo, começou mal a temporada 2026, concordo, mas contra o Fluminense, por exemplo, na final do Campeonato Carioca, voltou a fazer uma grande partida, se destacando bastante. Então, além disso, tem, digamos assim, o fator na lateral esquerda, que não são muitas opções. Tal como na lateral direita, na lateral esquerda também não são muitas opções à disposição. E o Alexandre, para mim, vai ser titular na Copa do Mundo se estiver bem fisicamente. Para finalizarmos essa lista, Léo Pereira é um jogador que vai ser chamado, provavelmente, ou melhor, pode ser chamado para ser acompanhado de perto. Não por questão de tem muita chance de ir para a Copa do Mundo, não é isso. O Carlo Ancelotti pretende chamar o Léo Pereira para observar de perto. E quando eu falo pretende, depende de uma série de análises de outros jogadores que também estão disputando vaga para essa convocação. E o Léo Pereira, no entendimento do Carlo Ancelotti, foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, se não foi o melhor. A grande questão é, ele joga pelo lado esquerdo da zaga. Desse lado esquerdo, tem mais jogadores à disposição. Muita gente questiona, ao invés de levar Fabrício Bruno, por que não leva o Léo Pereira? Fabrício Bruno atua pelo lado direito. Então, esses 4 jogadores do Flamengo estão aí na pré-lista de Carlo Ancelotti. Eu queria saber a opinião de vocês, cara, em relação a esses 4, porque assim, muita gente fala assim, será que tem que levar... Gente, o Lucas Paquetá joga muita bola. O fato dele não estar performando com a camisa do Flamengo, nesse início de trajetória dele, nesse retorno ao Flamengo, não quer dizer que ele não mereça estar na Copa do Mundo. Mas ele estava jogando num time que estava brigando para não cair na Premier League. Gente, na boa, é Premier League. E mesmo assim, ele conseguia se destacar mesmo por esse time não estando bem. E o fato de o time estar brigando para cair na Premier League não me faz crer que um jogador não possa ser chamado.
Vou dar um exemplo. Muita gente defende a convocação do Neymar. Eu, particularmente, não levaria o Neymar, tá? Por tudo que vem acontecendo nos últimos meses em relação ao Neymar. E ainda tem outro ponto. Para levar o Neymar, você tem que deixar alguém de fora. O Endrick está jogando muita bola no futebol francês. O Igor Jesus é um jogador extremamente interessante, o centroavante. Se destacou com a camisa do Botafogo, está na Premier League, jogando pelo Nottingham Forest. Tem vários outros jogadores. Mas o Rodrigo se machucou, gente, assim, não é porque o Rodrigo se machucou que tem que levar o Neymar. Então, convocação é um negócio muito sério, porque eu acho que o treinador ele vai ser questionado independentemente de qual seja a lista dele. E eu acho que o Carlo Ancelotti ele tem muita moral para chegar e falar, eu não vou levar o Neymar. Ele pode fazer isso, ele tem cancha para fazer isso. Diferentemente de outros treinadores que passaram recentemente pela seleção, o próprio Dorival Júnior, que em uma entrevista coletiva disse que lamentou o corte do Neymar porque estava montando o time em prol do Neymar, em cima do Neymar. Isso não faz o menor sentido. Dito isso, quero a opinião de vocês. Esses 4 jogadores aí merecem estar na lista de Carlo Ancelotti? Quero a opinião de vocês. Deixe o clubismo de lado e comente bastante. Tamo junto. Fui! Tive que parar tudo aqui, perdão, KTO, mas vou voltar. A KTO está preparando algo super especial. É a chance extra, você pode fazer fezinha lá. Se ela não bater, você pode ganhar até R$20 para fazer a fezinha novamente. É essa chance extra imperdível o que a KTO preparou. Nossa, eu fiquei até aqui, olha, animado, porque querendo ou não, Caio Jorge seria um... Por quê? Vou até perguntar. Por quê? Caio Jorge, baita jogador, atacante que dá muito trabalho, inclusive Leonardo Jardim fez esse jogador crescer muito de produção, Romero nem se fala, o William também muito bom jogador. Ou seja, Tite tem 3 grandes desfalques para pegar o Flamengo nessa quarta-feira. Confesso para vocês que eu estou curioso para ver qual será a reação da torcida no Maracanã em relação a Gerson. Gerson saiu muito mal do Flamengo, para muitos ele foi traíra, traiu o Flamengo, foi chamado de mercenário, foi para a Rússia, dizendo que, enfim, salário muito maior, 6 meses depois volta ao futebol brasileiro, voltou para o Cruzeiro, que foi o único que teve coragem de pagar o que o Zenit pediu na ocasião. Por falar Zenit, eu lembrei de uma situação, uma pessoa que foi muito envolvida nessa situação da saída do Gerson, foi o Boto. Inclusive o Boto, que muitos cavaram aí que seria demitido antes mesmo da final do Campeonato Carioca, continua trabalhando lá no CT Ninho do Urubu e pelo que me falaram, tá, tem sido peça muito importante. Óbvio, isso já faz parte do trabalho dele, é um requisito, né, porque ele é o diretor de futebol, mas a relação dele com o Leonardo Jardim está muito próxima. As pessoas dizem que os dois, onde um vai, o outro vai atrás, que o Boto tem sido bem importante nesse início de trabalho do Leonardo Jardim, para ele se adaptar o quanto antes à rotina do Flamengo, à vida do Flamengo, o que é o Ninho do Urubu. Então, o Boto continua lá. Eu avisei vocês que na época eu tinha falado com o BAP havia me dito, não vou demitir não, que no entendimento do BAP, o Boto estava sofrendo uma irritação, digamos assim, da parte externa da imprensa brasileira em relação a isso. Então, ele não pensava em demitir, inclusive vi vários nomes sendo cavados aí, tá? Nossa, vi cada nome, a cavada atrás da outra. Inclusive tentaram cavar comigo também. E quando eu fui apurar no Flamengo, me falaram, Vene, esquece. Enfim, falaram vários nomes. Mas vamos agora para o assunto principal desse vídeo, que é o Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique está fora do jogo contra o Cruzeiro. Ele está com uma pubalgia. Pubalgia essa que já fez ele ficar ausente nos últimos 2 jogos antes do duelo com o Cruzeiro. E ó, a informação que eu tenho é que não vai voltar rápido não, hein? Vai demorar para voltar, não é um negócio muito simples. Então, Bruno Henrique fora de combate. E muita gente vai dizer assim, mas a fase dele não é boa, não faz tanta falta. Pelo contrário, por característica e estilo de jogo, eu tenho certeza que Leonardo Jardim vai utilizar bastante o Bruno Henrique. Por isso que eu acho que sim, é uma ausência que vai fazer falta ao técnico Leonardo Jardim, até porque, gente, esse, digamos, dinamismo que é o futebol brasileiro, com um jogo atrás do outro, muito importante você sempre ter peças à sua disposição, o maior número de peças à sua disposição. O Flamengo hoje tem 2 baixas, né? Bruno Henrique, por conta dessa pubalgia, e o Saul, que, se der tudo certo, volta a abril, não é nada certo. Então, enfim, 2 ausências aí do técnico Leonardo Jardim. Lembrando, Leonardo Jardim vai comandar um treino às 11 horas da manhã, famoso ativação muscular, lá no CT Ninho do Urubu, embora tenha jogo à noite, mas o jogo é só à noite, e ele é adepto dessa metodologia de treino pela manhã, jogos à noite. Então,
Enfim, ele vai comandar essa atividade, nessa atividade ele finaliza a preparação e aí ele monta a equipe dele. Quero saber de vocês, se vocês pudessem escolher aí, qual seria o time titular para pegar o Cruzeiro nessa quarta-feira? Eu confesso, repito, que eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer com a Arrascaeta. Dei até essa opinião lá no SBT, no SBT Sport Rio de terça-feira, que eu acho que o Arrascaeta, a versão Arrascaeta 2026 vai ser bem menos protagonista da versão Arrascaeta em 2025 por estilo de jogo. Inclusive contra o Fluminense estreia Leonardo Jardim, embora tenha sido um pouquinho do que eu acho que o Flamengo vai ser com o Leonardo Jardim, mas a gente pôde ver um Arrascaeta muito mais abaixo de rotação. E eu creio que se ele tentar fazer com o Arrascaeta o que ele fez com o Matheus Pereira, não vai dar certo. E, inclusive, na entrevista coletiva, o Leonardo Jardim deu a entender que ele vai revezar bastante Paquetá e Arrascaeta. Paquetá e Arrascaeta. Eu, particularmente, acho que vai chegar num determinado momento, o Paquetá vai jogar na vaga do Arrascaeta, os dois vão ficar ali revezando. Luiz Araújo aberto pela direita, Cebolinha aberto na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Creio eu que o Carrascal e o Gonzalo Plata, se não crescerem de produção, não terão espaço. De verdade. Inclusive, o Jardim disse que não vê o Plata como um homem centralizado, falso, não. Como muitas vezes ele foi escalado nos tempos de Felipe Luiz. E já é uma boa notícia, porque eu também não concordo com esse tipo de improviso, digamos assim, porque o Plata ele não é atacante centroavante. Inclusive, ele, se tem algo que ele precisa melhorar, aperfeiçoar, é a finalização, porque ele não tem característica de botar bola na rede. Ele pecou muito mesmo nos últimos meses em relação a isso. Em 2026 isso chamou mais atenção ainda. Mesmo assim, Felipe Luiz insistiu. Bom, galera, quero saber de vocês aí, qual é a escalação que vocês botariam nessa quarta-feira para pegar o Cruzeiro. Repito, o Cruzeiro sem William, sem Romero e sem o KJ, o Caio Jorge. Rapaz, desfalques de peso lá no Cruzeiro. Jogo bom. Acho que o Flamengo ganha. Eu vou fazer a fezinha aí de 2-0 Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Tamo junto e fui!